Boa noite a todos. Estamos aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis para mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Eu sou a Valéria, o pessoal no centro me chama de Val, e nós hoje vamos falar sobre uma coisa bastante interessante, que é contigo mesmo, estar contigo mesmo. Vamos nos basear numa das partes do livro Renovando Atitudes. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco, nos conduzindo, abrindo os nossos canais de entendimento, para que tudo que for dito aqui hoje possa fazer parte da nossa vida diária, fazer parte do nosso cotidiano, para que nós possamos integrar tudo isso àquilo que somos e possamos também compreender melhor quem somos, onde estamos, para onde vamos, a partir de todas essas reflexões que vamos fazer a cada dia, acrescentando um ensinamento, acrescentando uma reflexão, acrescentando uma pergunta na nossa vida, a gente pode melhorar 1% em direção à nossa evolução. Melhorando 1% por dia, no final de um ano, a gente vai ter melhorado 365%. Então, vamos trabalhar na condição de melhorar 1% por dia, naquelas debilidades que a gente encontra mais dificuldade, que são aquelas que mais incomodam a gente. Eu me coloco à disposição da espiritualidade, a serviço, para que eu possa ser, então, a condutora da mensagem e possa também aprender com ela. Assim é, que assim seja. Então, vamos lá. Eu preparei, os slides para a gente poder pensar juntos sobre. Só um minutinho aqui. Que a gente prepara as coisas certinhas, mas às vezes dá uns probleminhas. Então, como eu disse, o tema é contigo mesmo, baseado no livro Renovando Atitudes. Para iniciar, eu vou colocar uma reflexão de um outro livro aqui, para a gente poder pensar um pouquinho. Essa reflexão vai ser narrada. A narração foi feita pelo Paulinho, quando ele ainda estava entre nós. Então, vamos ficar atentos a essa reflexão. As soluções precisam. Nossa, dificuldade. Só um minutinho, pessoal. Precisa-se de pessoas que tenham os pés na terra e a cabeça nas estrelas, capazes de sonhar, sem medo dos sonhos, tão idealistas que transformem seus sonhos em metas. Pessoas tão práticas que sejam capazes de transformar suas metas em realidade. Precisa-se de pessoas determinadas que nunca abram mão de construir seus destinos e arquitetar suas vidas. Que não temam mudanças e saibam tirar proveito delas. Que tornem seu trabalho objeto de prazer e porção substancial de realização pessoal. Pessoas que percebam na visão e na missão de suas vidas profissionais, de suas dedicações humanistas em prol da humanidade, um forte impulso para a sua própria motivação.
Precisa-se de pessoas com dignidade que se conduzam com coerência em seus discursos, em seus atos, suas crenças e seus valores. Precisa-se de pessoas que questionem, não pela simples contestação, mas pela necessidade íntima de só aplicar as melhores ideias. Pessoas que mostrem sua face de parceiro legais, sem se mostrarem superiores nem inferiores, mas iguais. Precisa-se de pessoas ávidas por aprender, que se orgulhem de absorver o mundo. Pessoas de coragem para abrir caminhos, enfrentar desafios, criar soluções, correr riscos calculados, sem medo de errar. Precisa-se de pessoas que construam suas equipes e se integrem nelas, que não tomem para si o poder, mas saibam compartilhá-lo. Pessoas que não se empolguem com seu próprio brilho, mas com o brilho do resultado alcançado em conjunto. Precisa-se de pessoas que enxerguem as árvores, mas também prestem atenção nas magias das florestas, que tenham percepção do todo e da parte. Serem humanos, justos, que inspirem confiança e demonstrem confiança nos parceiros, estimulando-os, energizando-os, sem receio que lhe façam sombra, e sim se orgulhando deles. Precisa-se de pessoas que criem em torno de si um ambiente de entusiasmo, de liberdade, de responsabilidade, de determinação, de respeito e de amizade. Precisa-se de seres racionais, tão racionais que compreendam que sua realização pessoal está atrelada à vazão de suas emoções. É na emoção que encontramos a razão de viver. Precisa-se de gente que saiba administrar coisas e liderar pessoas. Precisa-se urgentemente de um novo ser. Isaac Biderman. Então, precisa-se de pessoas. Precisa-se de pessoas que se conheçam. Precisa-se de pessoas que estejam em paz consigo mesmas, para que elas possam, então, transbordar essa paz para o outro. Precisa de pessoas que possam ser líderes amáveis, líderes que saibam conduzir as coisas de uma maneira dócil, de uma maneira que, ao mesmo tempo, seja firme, seja também carinhosa, seja também amável, amigável, que traga as pessoas para perto e consigam conduzi-las, mostrando os melhores caminhos a atingir. Quando alguém quer mostrar para a gente apenas um caminho, não, vou te dar um conselho, esse aqui é o melhor caminho a seguir. Essa pessoa está querendo conduzir você, manipular você. Quando a pessoa é realmente amiga, ela analisa a situação como um todo e percebe que existe 2 ou mais caminhos a serem seguidos. E mostra esses caminhos para o amigo. Existe esse caminho, esse aqui e esse. A escolha é sua. Você vai ter de escolher o caminho pelo qual você vai trilhar. A pessoa até sabe qual é o melhor caminho que ela escolheria. Mas talvez o melhor caminho para mim não seja o melhor caminho para o outro. E quem tem que fazer a escolha é o outro. A gente não pode induzir ninguém a fazer aquele caminho. Assim como os nossos caminhos só podem ser trilhados por nós mesmos. Somente nós podemos trilhar os caminhos que nos pertencem. André Luiz diz assim para a gente: o trabalho é consigo mesmo e não com mais ninguém. É a si que você precisa trabalhar, reformar, reconstruir. Ou seja, trabalhar e exercitar para superar seus defeitos, seus vícios, seus desejos, seus pensamentos, etc. Ou seja, trabalhar para poder compreender qual é o nosso lado sombra. Nós falamos sobre o lado sombra na semana passada, quando falamos dos opostos, para poder aceitar esse lado sombra e, a partir de então, transformar
esse lado sombra em luz, porque toda energia que está em nós é uma energia que faz bem a nós. Mas às vezes a gente canaliza para um lado que não é muito interessante. Então a gente precisa compreender que a gente tem esse lado aí dos vícios, dos desejos, dos pensamentos desequilibrados, para poder, a partir do momento que a gente aceitar, a gente conseguir então trabalhar para modificar tudo isso e transformar aquilo que a gente considera sombra em luz pura. É nessa perspectiva, é nesse perfil, é nesse caminho que a gente vai alcançando aquilo que realmente é importante para nós. E André Luiz continua: o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Então, precisamos nos trabalhar, precisamos nos enxergar, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e percebermos o que está lá. O que está em mim? O que eu posso modificar em mim? O que em mim existe que não é interessante? É isso que eu preciso trabalhar, é isso que eu preciso modificar em mim. O Osho diz assim para a gente: o amor não é uma relação entre duas pessoas, é um estado de espírito dentro de si mesmo. Jesus disse para a gente: amai ao próximo como a ti mesmo. Não é a mesma coisa? Para a gente poder amar o outro, a gente precisa primeiro se amar. Então a gente precisa estar com esse estado de amor dentro de nós mesmos. A gente só dá o que tem. Se a gente não tem para dar, a gente não pode dar. Então, para poder amar o outro, a gente precisa se amar. Jesus disse isso para a gente: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, precisamos trabalhar no sentido de amar a nós mesmos. O que seria amar a nós mesmos? Olhar para dentro de nós, compreender que existe dentro de nós a dualidade que está lá na Bíblia, o número 2, que é o número do homem na Bíblia. Compreender que existe um lado luz, portanto, e um lado sombra, e que nós precisamos, então, reconhecer esse lado sombra e esse lado luz, aceitar o lado sombra e o lado luz e trabalhar para poder, então, fazer com que as modificações possam ocorrer dentro de nós. É assim que a gente vai estar conosco mesmo. Porque para estar com o outro, a gente precisa primeiro aprender a gostar de estar conosco mesmos. A gente precisa gostar de estar com a gente mesmo para poder estar com o outro. Tudo na vida, a gente precisa primeiro aprender a fazer com a gente, para a gente ter dentro da gente. E a partir do momento que a gente tem dentro da gente, a gente pode, então, doar aquilo para o outro. É sempre nessa perspectiva. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostariais de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7. O meu dever, o meu direito vai até onde inicia o direito do outro. Então, se eu quero que as pessoas respeitem os meus limites, eu também preciso respeitar os limites dos outros. E para respeitar os limites dos outros, eu preciso compreender quais são os meus limites e me respeitar. Respeitar aquilo que eu tenho como limite, todos nós temos. Ninguém é super-herói, ninguém é super-homem, ilimitado, passando por tudo. Nós temos limites. E se esse limite está curto, então quem tem que trabalhar para aumentar sou eu. Mas trabalhar para aumentar e não ultrapassar. E não passar por cima dele como um rolo compressor sem saber que ele existe, porque aí eu vou me ferir, porque aí eu vou me machucar. Por isso eu preciso me conhecer, para saber até onde eu consigo ir, para saber até onde eu consigo estar, para saber até onde eu sou ali, ou eu estou ali. E não ultrapassar aquilo que sou, aquilo que estou. Se está pouco, trabalho para modificar, mas eu vou até onde eu consigo, sem ficar me cobrando, me julgando, só ir até onde eu consigo. É muito difícil, mas não é impossível.
Se fosse impossível, a gente não passaria por isso. Se fosse alguma coisa completamente impossível, a gente não passaria por isso. É possível, por mais que pareça difícil. E nós precisamos nos trabalhar para alcançar esses limites mais extensos, que a gente possa, então, compreender. Se eu tenho uma paciência curta e eu estouro com todo mundo muito fácil, eu preciso trabalhar para que a minha paciência seja prolongada, para que eu possa ser tolerante com o outro, para que eu possa ser amável com o outro e não estourar com o outro. Mas para isso eu preciso fazer isso comigo mesmo primeiro. Esse é o ensinamento de Jesus. Fazer consigo mesmo para poder ter em si e então doar para o outro. É isso aí. E para isso a gente precisa estar com a gente mesmo, conhecer a gente mesmo. O Osho fala assim para mim, fala assim para mim, não, fala assim para nós, né? Leva muito tempo para perceber que a felicidade e a infelicidade dependem de você. Porque é muito confortável para o ego achar que os outros estão fazendo você infeliz. Tem uma música do Raul Seixas que tem uns versos que falam assim: é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Mas não. O céu e o inferno, quem faz somos nós. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Nós é que trabalhamos em nós mesmos os nossos céus e os nossos infernos. E nós vamos desfrutar dos nossos céus e dos nossos infernos. A felicidade ou a infelicidade dependem somente da gente, da maneira como a gente vê as coisas, da maneira como a gente vê o mundo, as situações e as pessoas que estão ao nosso redor. Por mais difícil que essa situação seja, ela está difícil porque a gente está vendo de uma maneira equivocada. É aí que a gente precisa trabalhar. Porque o ego gosta de achar que a culpa é sempre do outro. É mais fácil para mim. Mas quando eu trago a responsabilidade para mim mesmo, quando eu entendo que a responsabilidade é minha, aí as coisas começam a se modificar. E aí eu tenho condições de modificar isso em mim. Como decifrar o dever? De que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência? Reparem, de que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência? Está lá. Quando reencarnamos, nós fazemos uma programação reencarnatória. Nós sabemos, né, os caminhos que deveríamos trilhar. E quando chegamos aqui, às vezes a gente se desvia desses caminhos. Tudo bem, não tem problema. Precisávamos daquele desvio, mas todo desvio faz a gente voltar para o mesmo ponto. Não adianta, não existem atalhos. São coisas pelas quais a gente precisa passar. Então, a pergunta: de que maneira observar o dever íntimo impresso na consciência diante de tantos deveres sociais? Às vezes a gente se distrai, né, com as questões sociais, com as regras impostas pela sociedade, que muitas vezes não fazem nenhum sentido para a gente. Deveres profissionais, a gente mergulha no trabalho, né? Porque é através do trabalho que a gente vai conseguir prover o nosso lar. Então a gente mergulha. Nada disso está errado. Mas a gente precisa saber o limite de tudo isso. Até onde a gente está indo no limite ou onde a gente está ultrapassando o limite. Nos deveres afetivos. Eu estou amando? Ou eu estou amando de verdade, como Jesus veio mostrar para a gente? Ou eu estou tendo posse sobre a pessoa, querendo que ela seja minha, única, exclusivamente minha, que muitas vezes nos impõe caminhos divergentes, sociais, profissionais, afetivos. Muitas vezes nós trilhamos caminhos que nunca imaginávamos trilhar. Fazemos escolhas que nunca imaginávamos fazer, porque os nossos sentimentos estão aflorados de tal modo que a gente
a gente vai tentando outras coisas, coisas que a gente não imaginava tentar, coisas que a gente não imaginava fazer. Por isso que julgar o outro é muito feio, porque às vezes no momento seguinte a gente vai estar fazendo igual, né? Ou mais ainda do que o outro fazia, naquilo que a gente julgou. Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Somos seres únicos e irrepetíveis, uma obra-prima da criação, uma obra-prima de Deus. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz mostra para a gente que Jesus é o governador da esfera crística, ele é o responsável por nós que estamos na esfera crística. O nosso planeta está lá. Mas ele não faz tudo sozinho, ele delega coisas para que outros seres também de luz possam trabalhar. E existem, então, na Terra, alguns arquitetos, espíritos iluminados, que são responsáveis por tudo que há na Terra e pela criação de quem somos. Do nosso corpo físico, da nossa forma perispiritual, para que esse corpo físico se concretize aqui, para que a gente passe pelas experiências pelas quais vamos passar. Umas escolhemos preteritamente, outras escolhemos presencialmente. E esse veículo físico, ele é aprimorado a cada passo que damos na nossa existência. Por isso, somos seres únicos e irrepetíveis. As escolhas que fazemos, não tem mais ninguém que faça igual. Cada um faz uma escolha de acordo com aquelas experiências pelas quais passou, de acordo com as vivências pelas quais passou, de acordo com os aprendizados que construíram em cada uma dessas vivências. Por isso, somos seres únicos no mundo e no universo, irrepetíveis. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante da vida. Ninguém vai fazer nada igual a mim. Aquela história de falar assim, ninguém é insubstituível. Né? No trabalho, as pessoas têm uma mania muito grande de falar isso. Ninguém é substituível. Cada um faz aquilo de uma maneira única. De uma maneira única. Só que tem outras pessoas que vão fazer também aquele trabalho da maneira única dela. Que a vista de um pode ser até melhor do que eu fazia. A vista de outro, não. Nossa, não tem como fazer as coisas como aquela pessoa fazia. Isso vai depender do olhar e da opinião. Isso é que importa. Somos seres únicos e irrepetíveis. Por isso, precisamos trabalhar a nós mesmos, precisamos amar a nós mesmos, não de uma forma egóica, mas de uma forma que a gente reconheça aquilo que a gente tem dentro de nós, quais são as nossas potencialidades e quais são as nossas debilidades para podermos trabalhar isso. Por isso, precisamos estar conosco mesmos o tempo todo, sem nos anularmos, sem nos deixarmos de lado, sem nos depreciarmos, sem nos julgarmos e condenarmos, mas assumindo as responsabilidades dos nossos atos, das nossas escolhas, de quem somos. Somos seres únicos no mundo. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. A tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. A única pessoa no mundo que eu posso modificar sou eu mesmo. Para o outro eu posso dar um conselho. Para o outro eu posso dar minha opinião. Mas isso pode fazer muito sentido para o outro ou sentido nenhum. Mas a única pessoa que eu posso trabalhar, que eu posso exercitar, que eu posso modificar sou eu. E a minha tarefa é comigo. É trabalhar a minha individualidade para que ela possa se transformar numa potencialidade pronta a servir, a estar a serviço.
Eu já posso começar a trabalhar esse servir e esse serviço, mas eu preciso ir me aprimorando cada vez mais para ficar fora do ego e estar dentro do serviço, para colocar as minhas individualidades a serviço daqueles que estão ao meu redor, daqueles que buscam essas minhas individualidades, que são únicas no mundo. Mas eu preciso me trabalhar. Por mais que a gente se trabalhe, e aí quem se trabalha consegue compreender isso, quanto mais a gente sabe, mais a gente entende que precisa saber. A pessoa que diz assim, já sei tudo, já sei muito, essa pessoa ainda nem começou no processo de aprendizado. Porque quando a gente sabe um pouquinho, a gente entende que a gente precisa saber mais. E a gente faz mais perguntas, e a gente encontra mais respostas, e a partir dessas respostas surgem mais perguntas, e mais respostas, e mais perguntas, e aí a gente vai caminhando no caminho da evolução. Ora aconselhando, ora sendo aconselhado. Ora doando, ora recebendo. Esse é o propósito da Terra. O compromisso é com a gente mesmo. A gente só pode modificar a gente mesmo, mas a gente vive num planeta de comunidade. Então, precisamos aprimorar as nossas individualidades em conjunto com essa comunidade, que pode contribuir com a gente em todos os momentos. E nós podemos contribuir também com o outro em todos os momentos. Tem horas que a gente precisa ficar sozinho, quietinho, elaborando tudo aquilo que a gente vivenciou. Mas na maior parte do tempo a gente precisa falar. Às vezes, vê se vocês não passam por essa experiência. A gente está quietinho, não sei o que, acha que está tudo bem. Aí a gente começa a conversar com um amigo muito querido, começam a surgir coisas na nossa cabeça, questionamentos. A gente vai falando com esse amigo muito querido e as respostas vão vindo na nossa cabeça, parece como um turbilhão. A gente precisa estar com o outro. A gente precisa conversar com o outro, a gente precisa trocar com o outro. E muitas vezes, só no outro ouvir, emprestar o ouvido para a gente, muitas respostas já vão vindo na nossa cabeça. E a gente vai compondo aquilo quebra-cabeça que estava meio sem alguma pecinha ou outra. E esse amigo vai fazer também, vai trazer essa pecinha aí, ou uma outra pecinha que estava faltando. E a gente vai compondo aquilo que a gente precisa. A preocupação com os deveres alheios provoca teu distanciamento das próprias responsabilidades, pois não concretizas teus ideais, nem deixas que os outros cumpram as suas funções. Vamos pensar na historinha da borboleta? Né? Tinha uma borboletinha lá, né? Estava no casulinho, pronta para poder sair do casulinho e fazendo uma força para fazer a asinha sair, né? Para fazer aquela asinha sair. Aí chegou uma pessoa e falou assim, vou dar uma ajudinha, vou tirar aqui o casulinho para ela poder sair mais rápido e voar. Aí fez isso, tirou o casulinho e a borboleta só conseguiu desabrochar uma asinha. Só uma asa entrou em expansão, a outra ficou atrofiada. Por quê? Porque ela precisava do exercício dela própria, sair do casulo para que as asas, então, as duas, expandissem e ela pudesse voar. Aquela borboletinha não voou. Então, muitas vezes, a gente quer fazer um bem para o outro, mas o que a gente faz? A gente atalha o caminho dele. E ele não passa pelo aprendizado que deveria passar para chegar onde ele deveria chegar. Então, a gente atrofia aquele aprendizado daquela pessoa. Por isso que não devemos, quando vamos dar um conselho para alguém, falar um caminho somente, só aquele que nós achamos o caminho melhor. Devemos apontar 2 ou mais caminhos. Olha, você tem esse, porque quem tem de fazer a escolha é a pessoa, e não nós fazermos a escolha por ela. Se nós fizermos a escolha por ela, se ela enveredar pelo caminho que nós achamos o melhor, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo igualzinho ao moço com a borboletinha. A gente está atrofiando o aprendizado dessa pessoa. E a gente, às vezes, prefere se preocupar com o outro, deixar o nosso problema de lado, porque o nosso problema dói. Nosso problema dói. E aí, quando a gente resolve do outro, a gente se sente aliviado. Não, ajudei o outro a resolver, então agora eu tenho merecimento que essa dor, então, vai um pouquinho embora, para eu poder ficar mais tranquilo.
porque está doendo muito. Não é assim que funciona. Primeiro precisamos consertar o que está dentro, para depois, então, poder doar o que está dentro, para que o outro possa fazer as escolhas dele. E não a gente obrigá-lo a fazer a escolha que a gente quer que ele faça. Por mais que a gente ache que aquela vai ser a mais assertiva, por mais que a gente veja que ele vai quebrar a cara ali na frente, a gente precisa deixar. É o caminho que ele escolheu. A gente precisa respeitar as escolhas das pessoas. Não nos referimos aqui à ajuda real. A ajuda real é diferente dessa que quer impor. E isso vale para filho, vale para marido, vale para esposa, vale para amigo, vale para todos os tipos de relação, né? Então, não nos referimos aqui à ajuda real, que é sempre importante, aquela que aponta 2 ou mais caminhos, aquela que empresta um ouvido para que o outro possa, então, já compreender tudo aquilo dentro do próprio raciocínio que ele vai desenvolvendo. Mas a intromissão nas competências do próximo, impedindo-o de adquirir autonomia e vida própria. Percebe a diferença da ajuda? É aí. E eu nem gosto muito da palavra ajuda, eu gosto da palavra contribuição. Então, se a gente contribui com o outro, se a gente está pronto para isso, a gente está pronto para apontar caminhos que a gente não acha tão legais. Mas se ele quiser ir por aquele caminho, de repente para ele vai ser super legal. Para mim não vai ser, mas para ele vai. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Não é isso aí? Aí o problema do outro é sempre facinho de resolver. Ah, nossa, por que fulano está sofrendo por causa disso? Nossa, que bobagem. Mas será que fulano não olha para mim e fala, nossa, que bobagem. Ela tem tudo. Por que ela está sofrendo por causa disso ainda? Que processo infinito. Ou, será que ela está sofrendo mesmo? Ah, eu acho que já passou. E passou rápido, hein? Ninguém sabe o que acontece dentro do coração do outro. Ninguém. A própria pessoa tem dificuldade, às vezes, de compreender o que está acontecendo lá. E nessas conversas com um amigo, às vezes, a gente decifra, só de ter um ouvido. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Por não compreenderes bem teu interior, é que tu comparas aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser. Isso não é ser egoísta. A gente tem que se preocupar com a nossa maneira de ser e de agir. Como eu estou agindo perante o mundo? Estou agindo de uma forma assertiva? Posso melhorar? Onde eu posso melhorar? Onde eu estou sendo bacana com os outros e posso melhorar ainda mais para ser mais bacana? Se eu quiser dominar o outro, se eu quiser impor ao outro o que eu sou para que ele seja igual a mim, eu vou ter um monte de mim no mundo. E será que vai ser legal ter um monte de mim no mundo? Ou será que essa diversidade é que faz a gente aprender? Somos seres únicos e irrepetíveis, não tem ninguém igual a mim. Então as pessoas não vão pensar igual a mim. Por isso, não adianta eu apontar um caminho só. Por isso, eu preciso apontar mais de um caminho para aquela pessoa, para ela ter escolhas, já que ela não está vendo as escolhas que estão lá. E estão lá. Assim como eu tenho as minhas escolhas e posso fazê-las livremente, sem ninguém me prender a nada. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. Essa coisa de comparar, né? Nossa, eu sou mais gorda, ela é mais magra, ela é muito mais bonita do que eu. Nossa, nem vou andar mais com ela, porque senão eu vou ficar para trás. Nossa, ela é mais bonita, ela é mais loura, ela é mais inteligente, ela é mais perspicaz, ela é mais bem-sucedida. A gente não sabe. O que o outro mostra para a gente é o que ele quer mostrar. O que eu mostro para o outro é o que eu quero mostrar. O que está dentro de mim é meu.
O que está dentro do outro é dele. Então não adianta a gente se comparar, cada um é um ser único. Ninguém vai ser igual, único e irrepetível. Ninguém vai ser igual, ninguém vai estar no mesmo patamar. E os nossos aprendizados vão estar sendo condicionados para direções diferentes, porque são diferentes por conta de todas as vivências, experiências que nós tivemos durante o nosso processo existencial. Então, o não julgamento é muito importante, a gente precisa aprender isso. Cada um está numa etapa evolutiva. Algumas pessoas estão mais adiantadas do que eu nesse ponto. Eu estou mais adiantada do que outras pessoas nesse ponto. Nesse ponto aqui a gente está parecido, mas ninguém vai estar igual. A gente está mais ou menos igual aqui na Terra. Mais ou menos. Mas cada um num ponto em determinada coisa. E nós devemos aprender justamente essa coisa que a gente tem mais dificuldade. Teus empenhos íntimos deverão ser voltados apenas para a tua pessoa, para a nossa própria modificação. Eu não modifico o outro. Se eu entrar num relacionamento achando assim, não, em 2 tempos eu modifico ele vai mudar totalmente, isso não funciona. A pessoa só se modifica quando ela percebe que precisa se modificar intimamente. E essa modificação vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, eu preciso me modificar, eu vou buscar essa modificação, mas eu vou buscar essa modificação. Agora, eu não posso modificar o outro, o outro só vai se modificar quando ele tiver essa percepção. E tem coisas que eu não percebo que eu preciso me modificar, e eu não me modifico também. Então, não adianta a gente achar que a gente pode mudar o outro. A gente só pode mudar a gente mesmo. A gente só pode se trabalhar e se exercitar. As pessoas podem até se inspirar em nós, mas elas não vão ser nós. Elas vão ser elas mesmas trilhando os próprios caminhos. Eu posso até me inspirar no outro, mas eu não vou ser o outro. Eu vou ser eu mesma me inspirando nele, tentando buscar os meus caminhos dentro daquilo que ele fez. É isso que a gente vê em Jesus. É isso que a gente vê em Jesus. E nunca deverás tentar acomodar pontos de vista diversos, porque, além de te perderes, não ajudarás os limites onde começa e ameaça a tua felicidade, ou a felicidade do teu próximo. Todos os empenhos precisam ser para minha própria modificação, para minha própria reforma íntima, que é aí que eu tenho a grande responsabilidade. O outro eu posso contribuir com ele quando ele diz sim, quando ele abre o livre-arbítrio dele para que eu possa, então, falar alguma coisa, mas ele também tem o livre-arbítrio de dizer não acho isso certo. E é nessa perspectiva que a gente precisa trabalhar. Muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias. Então, nossa, eu preciso educar fulano, eu preciso trabalhar com ele precisa se modificar, eu tenho que ter todo o meu empenho nisso. Vivem em constantes flutuações existenciais, por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Cada um tem seu tempo no mundo. Cada um tem um tempo diferente no mundo. Cada um aprende numa velocidade dentro do mundo. E eu não posso querer que a pessoa aprenda na mesma velocidade que eu, porque eu não aprendo na mesma velocidade que o outro. Cada um tem seu tempo. E a gente não muda ninguém. Os meus deveres são comigo mesmo. E eu não preciso assumir culpa pelo que eu não dou conta. Eu preciso assumir responsabilidade para poder buscar, de modos diferentes, trabalhar aquilo que eu estou com tanta dificuldade. É nesse sentido que a gente pode trabalhar a nossa própria existência. E o outro vai trabalhar a si próprio também. Asseveram sempre que suas obrigações são em nome da salvação e que, dessa forma, controlam as coisas ou as forçam a acontecer quando e como querem. Algumas pessoas têm essa ilusão de que controlam. Até acontecer algo incontrolável, o que acontece com todo mundo. Ninguém controla nada. O controle é totalmente ilusório. Porque não somos seres que estamos na Terra vivendo sozinhos. Vivemos em comunidade. Então, as coisas vão se modificando de acordo com as escolhas que as outras pessoas vão fazendo.
e nós mesmos vamos modificando as nossas escolhas no percurso. Que bom! Porque somos metamorfose. O pior é se tivéssemos o instinto de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não mudo de jeito nenhum. Eu sou desse jeito, vou permanecer para sempre. Por quê? Se o próprio mundo está em constante transformação, se tudo está em constante evolução, por que eu vou me predestinar a ser sempre do mesmo jeito? Por que não vou me modificar? Algo está errado em mim se eu penso que controlo tudo e posso não me modificar nunca. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Raul Seixas. Novamente, Raul. Dizem, fazemos isso porque só estamos tentando ajudar. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir que os atores e as cenas tenham o desempenho e o desenlace que determinaram e acreditam insistentemente que seu dever é salvar almas, não percebendo que só podem salvar a si próprios, nós só podemos salvar a nós mesmos. Quando a gente chega na hora do desencarne, a retrospectiva vai ser na nossa vida. A escolha de para onde vamos vai ser de acordo com os nossos pensamentos. Nós vamos para onde os nossos pensamentos se afinam com pessoas, com lugares, com situações, com espaços. Então, eu tenho grande responsabilidade de me modificar. Se eu ficar olhando para o outro, é porque eu estou me auto-sabotando. Eu estou me deixando de lado para olhar para o outro, porque o do outro é sempre mais fácil. O meu é sempre mais difícil. Então, eu me auto-saboto para poder fazer as coisas e tá bom. Eu tive ocupada com isso e com aquilo, eu não tive tempo para mim. Só que eu sou a minha maior responsabilidade. Essa é, na verdade, a única grande responsabilidade. Nossa, mas eu tenho meus filhos também, sim. Precisamos também para os nossos filhos, quando chegarem numa idade, né, que eles tenham condições de fazer escolhas, isso deve vir desde pequenininho, mostrar, você tem esse caminho e esse. Qual você acha mais interessante? E nunca optar por eles. Deixar com que eles façam as opções. Nossa, mas ele vai cair ali, ó. Ele às vezes precisa levar um tombinho para aprender que ali não é legal. Se eu tirá-lo de todas as dificuldades, eu vou fazer como a borboleta. Eu vou tirá-lo do casulo antes da hora. E aí? Então, precisamos trabalhar isso em nós. Porque, às vezes, o nosso amor, ele é num sentido egóico, no sentido de só eu, do que é melhor para mim, do que eu faria, do que é melhor para a minha existência. Se é melhor para mim, então é melhor para o outro. Não é assim. Às vezes, a fatia de bolo que eu mais gosto é a que o outro mais odeia. E se eu for dar essa fatia de bolo para o outro, achando que é a melhor fatia do mundo, o outro vai jogar lá fora e eu vou ficar sem. Nosso dever é redescobrir o que é verdadeiro para nós e não esconder nossos sentimentos. Não esconder nossos sentimentos de qualquer pessoa ou de nós mesmos, mas sim ter liberdade e segurança em nossas relações pessoais, para decidirmos seguir na direção que escolhemos. Não devemos ser o que os nossos pais ou a sociedade querem nos impor ou definir como melhor. Precisamos compreender que nossos objetivos e finalidades de vida têm valor unicamente para nós. Os dos outros, particularmente, para eles. Percebe? A minha visão de mundo, ela vai ser a visão de mundo que eu construí a partir das minhas próprias experiências. Experiências pretéritas de vidas passadas, experiências dessa vida aqui, desde o momento do meu nascimento.
Os caminhos que eu trilho, só porque muitas vezes eu já passei por coisas parecidas e agora eu não quero cometer mais o mesmo erro. E o outro que está me julgando ainda não passou por nada daquilo e acha que vai conseguir por aquele caminho que eu tentei lá atrás e que para mim não foi legal. Então a gente precisa trabalhar isso em nós. Parar de julgar o outro e aprender a olhar para a gente mesmo e perceber qual é o melhor caminho para mim. O outro é o outro, ele vai fazer as escolhas dele. Eu preciso trabalhar eu mesmo. Não de acordo com aquilo que os outros querem que eu seja, mas de acordo com aquilo que eu sou. Eu sou isso mesmo? Eu posso me questionar o tempo todo. E eu posso passar por experiências que vão me mostrar que eu não sou aquilo. E eu posso voltar atrás. E começar de novo, porque todo dia o sol nasce após uma noite escura, dando para nós uma nova oportunidade de recomeçar. A gente sempre tem essa oportunidade. E lembrando, quando a gente dorme, a gente vai para o mundo espiritual, tem vários aprendizados lá e volta com coisas novas. Então, a gente está realmente recomeçando. Uma noite de sono para nós pode ser um ano no mundo espiritual. O tempo e o espaço são diferentes. E, na verdade, eles não existem como nós acreditamos. Eles são diferentes no mundo espiritual e aqui. Então, vamos pensar nisso, vamos trabalhar isso em nós. A gente não tem que ser o que os outros querem que a gente seja. A gente tem que descobrir quem a gente é para ser quem a gente é. Descobrir quem a gente é na integralidade, com as nossas sombras e com as nossas luzes. Trabalhando em nós aquilo que a gente percebe que não está bacana ainda. E tem muita coisa que não está bacana, porque a gente está num planeta de provas e expiações, ainda engatinhando no processo evolutivo. Mas podemos nos aprimorar muito nessa encarnação. A gente pode ter vindo para melhorar isso, mas com as nossas escolhas a gente melhora isso. Ou a gente veio para melhorar isso e com as nossas escolhas a gente melhora um pouquinho menos. Tudo bem. O importante é o aprendizado com aquilo ali. Vamos aprender, vamos viver e aprender. E trabalhar a nós mesmos. A obrigação pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas, ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Quando a gente quer se colocar dentro da caixinha, naquela caixinha que nos fecha, que nos poda, a gente está fazendo isso por obrigação. E a gente está se fechando, a gente está se podando, a gente está se limitando. A gente precisa se libertar da caixinha para a gente ser quem a gente é e não ser o que os outros querem que a gente seja. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior para logo após materializá-la num processo lento e constante. Dever é o trabalho e o exercício diário que a gente precisa ir construir na nossa existência, para a gente ser quem a gente é, efetivamente quem a gente é. Ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta da nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associado a um prazer inexplicável. Quando a gente aceita quem a gente é, quando a gente reconhece quem a gente é, quando a gente tem a total aceitação do nosso ser, a gente encontra o nosso real dever. E aí a libertação é de dentro para fora, sempre de dentro para fora. Nada é de fora para dentro. A gente aprende as coisas, mas a gente precisa internalizar aquilo e depois trabalhar de dentro para fora aquilo. É sempre nesse processo. Aí o Osho fala assim para a gente: a vida começa onde termina o medo. A verdadeira questão não é se existe vida após a morte.
A verdadeira questão é saber se você está vivo antes de morrer. Se você encontrou o seu ponto de dever, se você encontrou quem você é, e se você vive quem você é, aí você vai estar vivo antes de morrer. Senão você vai estar dentro da caixinha, preso aos preceitos, conceitos e preconceitos da sociedade, das pessoas, do mundo. Eu sou quem eu quero ser, eu sou quem eu sou. Lembremo-nos da afirmação do Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Isso está lá no capítulo 17, no item 7. Algumas reflexões finais. Chico Xavier diz assim para a gente: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si mesmo. Deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Somos seres únicos, irrepetíveis e eternos. Passamos por várias vivências, várias vivências. Por várias experiências que nos levaram a quem nós somos hoje, que nos trouxeram a quem nós somos hoje. Precisamos aí abrir a nossa mente para esse senso de eternidade. A nossa vida hoje é um pedacinho tão pequenininho dentro da nossa total existência até aqui. Se a gente conseguir entender isso, as coisas vão ficar mais leves e a gente vai perceber que a gente está na nossa melhor performance. Nós somos hoje a melhor performance de toda a nossa existência, porque estamos num momento de total aprendizado até aqui e temos muito para frente para descobrir e aprender. Carl Jung, que eu citei na semana passada, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ele diz assim: do mesmo modo que aquele que fere ao outro, fere a si próprio. Aquele que cura, cura a si mesmo. Né? A gente precisa fazer pela gente, para estar pronto para fazer pelo outro. Você se torna o que te rodeia. As energias são contagiosas. Escolha cuidadosamente. Seu ambiente definirá você. Como eu falei, a gente está na vida no lugar em que os nossos pensamentos se afinam com as pessoas que estão ao nosso redor, com as situações que estão ao nosso redor. Quando a gente desencarna, a gente também vai estar afinado com tudo que está ao nosso redor. Então, quais estão sendo as minhas escolhas para eu estar nesse ambiente e com essas pessoas? Esse ambiente está legal? Essas pessoas são legais? Então, eu estou fazendo escolhas interessantes, porque a minha energia está bacana. Olha o que eu estou atraindo para mim. Mas, se não está legal, se as minhas escolhas não estão... Se as pessoas que estão ao meu redor, as situações que estão ao meu redor não estão interessantes, é porque as minhas escolhas não estão sendo assertivas. Então, eu preciso trabalhar e mudar o rumo das minhas escolhas. Contigo mesmo. É isso, pessoal. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que tenha sido uma mensagem interessante para todos vocês. Eu espero que tenha trazido aprendizado para a vida. Que essa reflexão possa trazer um aprendizado para que a gente possa andar e construir algo, sempre pensando no de dentro para fora. Gratidão a todos pela presença. Gratidão às pessoas encarnadas, desencarnadas, pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis, de outros centros, pessoas espíritas, não espíritas. A gratidão a todos que estão assistindo agora junto comigo e que vão assistir também depois, quando essa live ficar gravada. Namastê, até semana que vem, até a próxima quinta, às 8 horas, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Tchau, tchau. Beijo no coração.